no coração das trocas comerciais globais, há mais do que apenas navios, mercadorias e cifras. Há estratégias em jogo, movimentos quase invisíveis, que determinam como os países interagem, como moldam economias e, sobretudo, como influenciam o nosso dia a dia, mesmo que de longe, sem percebermos. Mas será que entendemos realmente as razões e as consequências dessas estratégias? Hoje, quero convidar você a analisar comigo um dos capítulos mais intrigantes da recente guerra comercial entre Estados Unidos e China. Um capítulo onde fronteiras não são necessariamente barreiras e onde criatividade ou astúcia redefine o limite entre o permitido e o transgressor. Para começar, imagine o seguinte: duas das maiores potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China, travam um duelo de tarifas. Trump, então presidente americano, aplica sobretaxas que atingem até 145% em produtos chineses. O objetivo? Proteger a indústria americana, desestimular a entrada de mercadorias chinesas e buscar novos termos em futuros acordos comerciais. A China, por sua vez, não aceita negociar, o que está sendo feito pela maioria dos países, mas a China busca retaliação e quando começa a perceber a fraqueza em sua economia, com empresas fechando por falta de insumos americanos e queda nas vendas, surge nesse momento que uma estratégia ousada em cena e gostaria que você refletisse. Se estivesse no lugar da China, continuaria negociando diretamente, como os países estão fazendo, dentro das regras normais do livre comércio, ou buscaria alternativas para contornar as barreiras? Pois foi exatamente isso que milhares de empresas chinesas fizeram. Adotaram uma tática conhecida como lavagem de origem. O conceito pode soar estranho, mas é, na prática, uma engenharia comercial sofisticada. Mercadorias chinesas deixam o país e fazem uma escala estratégica em vizinhos do Sudeste Asiático, como Malásia ou Coreia do Sul. Lá, recebem certificados de origem falsificados ou, no mínimo, duvidosos. Em teoria, e segundo a legislação de comércio dos Estados Unidos, se um produto sofre uma transformação substancial em outro país, pode ser considerado originário daquele território. Na execução, porém, essa transformação muitas vezes inexiste. Apenas a certificação muda, não o produto. Você já imaginou o trabalho que existe por trás dessa triangulação? Anúncios em redes sociais chinesas oferecem explicitamente o serviço. Envie seus produtos pela Malásia e eles chegam aos Estados Unidos como mercadorias do Sudeste Asiático. Até a frase promocional é direta: transite pela Malásia para transformar em mercadoria do Sudeste Asiático. Mas vamos além. Como você acredita que essas práticas afetam outros países? Observe que é uma prática usada por países autoritários para driblar regras combinadas e assinadas. Veja o caso da Coreia do Sul, que apenas no primeiro trimestre deste ano identificou 21 milhões de dólares em mercadorias com origem falsificada, provenientes, sobretudo, da China. A Malásia se comprometeu publicamente a investigar qualquer denúncia de irregularidade e afirma zelar pela integridade do comércio internacional, mas não é difícil perceber os dilemas éticos e econômicos envolvendo esse novo trânsito comercial. Do lado das empresas chinesas, há uma racionalização fria. Sarah Oh, por exemplo, representante de uma fabricante de iluminação, detalha o processo. Após os embarques deixarem os portos chineses, como Guangzhou ou Shenzhen, a responsabilidade passa para o comprador ou intermediário. De lá para frente, o destino, a certificação e o desembarque já não são um problema da empresa exportadora na China, mas sim do intermediário e dos importadores nos países vizinhos. Pense comigo, trata-se de uma manobra esperta para sobreviver às tarifas protecionistas? Ou é, de certa maneira, uma fraude contra o sistema comercial internacional? Da perspectiva dos Estados Unidos, é uma clara tentativa fraudulenta de desrespeitar acordos e de minar as ferramentas de negociação econômica criadas justamente para proteger a produção doméstica. Mas, do ponto de vista chinês, não seria a adaptação máxima das regras do jogo comercial global uma resposta inevitável às limitações impostas externamente? Mas, por impostos, a China não deveria negociar como a maioria dos países fazem. A China está inundando o mundo com seus produtos baratos, à custa de trabalho com remuneração inadequada, e o mundo nada tem feito contra isso. Veja no Brasil. Os carros chineses não são produzidos no Brasil até o momento. Não geram empregos, mas estão minando as montadoras que estão no Brasil há tempo e que ao menos empregam brasileiros. Neste ponto, convido você a compartilhar suas impressões. Seria essa lavagem de origem um exemplo de resiliência empresarial ou deveria ser combatida a qualquer custo pelos organismos internacionais de comércio? A resposta pode não ser simples. Afinal, em guerras comerciais, como já dizia o ditado, todos os lados buscam minimizar perdas e maximizar ganhos, às vezes utilizando atalhos de legalidade duvidosa, mas altamente eficazes. Além disso, é inevitável refletir sobre o impacto dessa manobra para o restante dos players do Sudeste Asiático.
Países como Vietnã e Tailândia também aumentaram o controle sobre a emissão de certificados de origem, preocupados em não serem pegos no fogo cruzado desse embate global. Eles compreendem que uma postura permissiva pode trazer vantagens de curto prazo, com influxo de mercadorias e movimento na economia local. Porém, os riscos de sanções e desgaste diplomático podem ser devastadores a longo prazo. Em suma, este capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China revela mais do que linhas alfandegárias. Revela a dinâmica de poder, engenhosidade e sobrevivência num cenário cada vez mais interdependente. O que você acha? Até que ponto as regras do comércio internacional podem ser flexíveis antes de perderem o sentido? Devemos considerar práticas como essa uma nova forma de competição ou uma ameaça ao sistema global de comércio justo. Gostaria de saber como você vê esse dilema. Deixe nos comentários sua opinião. Você entende a postura da China como criatividade econômica? Ou acredita que é preciso endurecer a fiscalização e punir ações semelhantes? Deveriam os Estados Unidos buscar o diálogo e tentar negociar termos mais flexíveis? Ou reforçar ainda mais suas barreiras? E como tudo isso impacta países menos envolvidos diretamente, mas que acabam servindo de peça-chave nesse xadrez de interesses? Vivemos em uma era em que as escolhas de grandes potências afetam da indústria ao supermercado na esquina, do emprego local às oportunidades globais. Discutir, refletir e entender os bastidores dessas escolhas é um passo essencial para todos nós, não apenas para aqueles que decidem nos altos salões do poder. Interaja, questione, compartilhe sua perspectiva. Afinal, o comércio internacional é feito por países, por empresas, mas indireta ou diretamente é feito e vivido por cada um de nós. Te encontro no próximo vídeo.